O Espírito Santo já entrou no seu deserto. Deus avisa que sua oração não foi ignorada. Ore com fé. Existe um tipo de silêncio que assusta mais do que qualquer tempestade. É aquele momento em que você ora, chora, pede uma resposta a Deus e tudo o que encontra parece ser um deserto interminável. Você continua caminhando, continua acreditando, mas no fundo do coração surge uma pergunta que você talvez nunca teve coragem de dizer em voz alta. Será que Deus ainda está ouvindo minha oração? Se essa pergunta passou pela sua mente hoje, não foi por acaso que você chegou até esta oração, porque existe algo acontecendo no mundo espiritual que seus olhos ainda não conseguem enxergar. Talvez ninguém saiba da batalha que você trava todos os dias. Talvez as pessoas vejam seu sorriso, mas não conheçam a ansiedade que aperta seu peito. Talvez enxerguem sua força, mas não percebam o cansaço que você carrega em segredo. Há um peso invisível sobre muitas vidas neste exato momento. Uma sensação de atraso, de espera, de portas fechadas e de promessas que parecem distantes. Mas preste atenção. O deserto nunca foi um lugar de abandono para aqueles que pertencem a Deus. O deserto sempre foi o lugar onde o Senhor preparou os maiores milagres da história. A palavra de Deus declara em Isaías 43:19: Eis que faço uma coisa nova, agora sairá à luz. Porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Essa promessa não foi escrita apenas para o passado. Ela continua viva, ela continua ativa e talvez esteja sendo direcionada exatamente para você neste momento. Enquanto muitos acreditam que o deserto significa ausência, Deus revela que é justamente no deserto que sua presença se manifesta de forma mais profunda. O que você chamou de demora, Deus chamou de preparação. O que você chamou de silêncio, Deus chamou de alinhamento. O que você chamou de abandono, Deus chamou de transformação. E há algo ainda mais poderoso que você precisa ouvir antes de começarmos esta oração. O Espírito Santo já entrou no seu deserto. Antes mesmo desta mensagem chegar até você, Deus já estava trabalhando nos bastidores da sua história. Sua oração não foi ignorada. Seu clamor não foi esquecido. Sua lágrima não caiu em vão. Então permaneça até o final desta oração, porque aquilo que parecia estagnado começará a se mover pela fé. Abra agora o seu coração, afaste toda a distração e entre comigo na presença de Deus. Oremos. Espírito Santo, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, me encontro diante da sua santa presença, reconhecendo que nenhuma circunstância da minha vida está escondida dos seus olhos. O Senhor conhece cada batalha silenciosa, cada lágrima derramada durante a madrugada, cada pensamento de preocupação que tentou roubar minha paz e cada momento em que minhas forças pareceram insuficientes. Hoje eu me coloco diante de ti não porque sou forte, mas porque preciso da sua força. Não porque tenho todas as respostas, mas porque dependo completamente da sua direção. Sei que existem desertos que não foram criados para me destruir, mas para revelar a profundidade da sua presença. Por isso, eu me apresento com humildade, fé e expectativa, crendo que o Senhor está operando além daquilo que meus olhos conseguem enxergar. Muitas vezes caminhei sem compreender os processos que o Senhor permitiu em minha trajetória. Houve momentos em que as portas permaneceram fechadas, os recursos pareciam limitados e as respostas demoravam além do que eu imaginava suportar. Porém, neste instante, peço que o Senhor remova toda visão limitada e me permita enxergar a realidade espiritual que está acima das circunstâncias. Que toda mentira do desânimo seja quebrada. Que toda palavra de derrota perca sua força. Que todo sentimento de abandono seja substituído pela certeza de que o Senhor continua governando cada detalhe da minha história com sabedoria perfeita e amor incomparável.
Espírito de Deus, visita agora as áreas secas da minha vida. Visita os sonhos enfraquecidos, as esperanças abaladas, os projetos interrompidos e os relacionamentos feridos. Sopra novamente sobre aquilo que perdeu vitalidade. Onde existe confusão, estabelece clareza. Onde existe medo, estabelece coragem. Onde existe inquietação, estabelece descanso. Que a sua presença seja maior do que qualquer relatório negativo, maior do que qualquer diagnóstico, maior do que qualquer oposição visível ou invisível que tenha tentado impedir meu avanço. Também apresento diante de ti minha mente. Guarda meus pensamentos contra toda ansiedade excessiva. Livra-me da prisão das preocupações constantes. Ensina-me a confiar mesmo quando não consigo compreender o caminho completo. Ensina-me a descansar mesmo quando as respostas ainda não chegaram. Ensina-me a permanecer firme mesmo quando o cenário ao redor não demonstra mudança imediata. Que a paz que excede todo entendimento governe meu coração e fortaleça minha fé. Peço ainda que o Senhor revele sua mão poderosa nos ambientes onde existe resistência espiritual. Que toda barreira invisível seja removida segundo a sua vontade. Que todo atraso que não procede de Deus seja quebrado. Que toda influência contrária ao propósito divino perca autoridade. Que a luz da sua presença ilumine caminhos que pareciam impossíveis e abra oportunidades alinhadas com seus planos para minha vida. Neste início de oração, escolho declarar que minha esperança permanece firme no Senhor. Não colocarei minha confiança apenas no que vejo, mas na fidelidade daquele que nunca falha. Ainda que o deserto pareça longo, acredito que o Senhor já entrou nele antes de mim. Ainda que eu não veja imediatamente a mudança, creio que o Senhor está trabalhando. E enquanto oro, recebo pela fé a convicção de que minha oração foi ouvida, meu clamor foi registrado diante do céu e minha vida continua segura em suas mãos poderosas. Espírito Santo, desperta agora, dentro desta vida, uma percepção espiritual que nenhuma circunstância terrena consiga apagar. Porque muitas vezes o deserto não se apresenta apenas como falta de recursos, mas como uma névoa que tenta confundir os pensamentos, enfraquecer as convicções e fazer a pessoa acreditar que está caminhando sozinha. Mas neste momento, eu oro para que toda cegueira espiritual seja removida, que os olhos da fé sejam abertos, que aquilo que estava escondido atrás das preocupações seja revelado pela luz da sua presença. Mostra que o Senhor continua operando, mesmo quando não há sinais visíveis. Mostra que o céu permanece atento, mesmo quando o silêncio parece prolongado. Arranca toda a sensação de esquecimento que tentou criar morada neste coração. Faz esta pessoa perceber que existe uma movimentação divina acontecendo além das limitações humanas. Que cada lembrança dolorosa que alimentou inseguranças seja confrontada pela verdade da sua palavra. Que toda voz de derrota seja silenciada pela autoridade do seu poder. E enquanto muitos enxergam apenas areia, atraso e cansaço, permita que esta alma enxergue os rios que o Senhor já começou a preparar no invisível. Que a esperança volte a florescer onde havia apenas desgaste. Que a confiança volte a crescer onde a dúvida tentou dominar. Que a expectativa por aquilo que Deus fará seja maior do que qualquer medo do que ainda não aconteceu. Espírito Santo, porque existem momentos em que o inimigo trabalha não para destruir imediatamente uma vida, mas para desgastá-la lentamente através do desânimo contínuo. Pequenas decepções acumuladas, respostas demoradas, portas fechadas e batalhas repetidas tentam convencer o coração de que nada irá mudar. Mas hoje eu peço que o fogo da sua presença consuma toda a resignação à derrota, que seja quebrada toda a acomodação ao sofrimento, que seja removida toda a crença de que o impossível permanecerá impossível para sempre.
levanta novamente os sonhos que foram colocados de lado, reacende projetos abandonados pelo medo, fortalece propósitos enfraquecidos pelas dificuldades. Que esta pessoa volte a acreditar naquilo que o Senhor prometeu, que ela volte a orar com expectativa, que ela volte a buscar sua presença com intensidade, que ela volte a declarar vitória antes mesmo de ver os resultados. E que cada área da vida que parecia adormecida receba agora um novo sopro de vigor espiritual. Porque quando o Senhor acende uma chama, nenhuma oposição consegue apagá-la. Quando o Senhor fortalece uma alma, nenhuma tempestade consegue derrubá-la. Quando o Senhor decide agir, não existe obstáculo grande o suficiente para impedir o cumprimento dos seus planos. Espírito Santo, rompe agora toda a estrutura invisível de medo que foi construída ao redor desta vida durante os últimos meses. Muitas vezes, as feridas não surgem apenas pelos acontecimentos difíceis, mas pelas expectativas frustradas que se acumulam ao longo do caminho. E sem perceber, a pessoa passa a viver limitada por receios, imaginando novos fracassos antes mesmo de tentar avançar. Por isso, eu peço que o Senhor destrua toda prisão emocional criada pela insegurança. Que toda lembrança usada para alimentar o temor perca sua força. Que todo ciclo de pensamentos negativos seja interrompido pela autoridade da sua presença. Ensina esta pessoa a caminhar novamente sem carregar correntes invisíveis. Ensina-a a confiar sem depender do controle absoluto das situações. Ensina-a a descansar, sabendo que o Senhor já está no futuro, preparando aquilo que ela ainda não consegue enxergar. Que uma coragem sobrenatural ocupe agora cada espaço onde o medo tentou permanecer. Que ela se levante com uma postura diferente diante das lutas. Que enfrente os desafios, sabendo que não está sozinha. E que cada passo dado daqui para frente seja sustentado pela certeza de que Deus continua dirigindo sua história com perfeição e amor. Espírito Santo, existe uma realidade espiritual maior do que aquilo que os olhos naturais conseguem contemplar. Por isso eu peço que o Senhor provoque um despertar profundo. Que esta alma volte a acreditar na força das suas orações. Que volte a compreender o valor da sua comunhão com Deus. Que volte a enxergar possibilidades onde antes havia apenas impossibilidades. E que toda palavra negativa recebida durante a caminhada seja substituída pelas verdades que procedem do céu. Que nenhuma sentença humana tenha mais peso do que aquilo que Deus declarou. Que nenhuma oposição tenha mais autoridade do que a presença do Senhor. E que uma nova temporada de crescimento espiritual comece a surgir a partir deste momento. Espírito Santo, estabelece uma atmosfera de paz onde antes existia apenas inquietação, porque existem batalhas que não acontecem ao redor, mas dentro do coração. Existem conflitos silenciosos que ninguém vê. Existem preocupações escondidas que roubam o descanso durante a noite. Existem perguntas sem respostas que tentam consumir a tranquilidade da alma. Mas eu oro para que a sua paz governe completamente esta vida. Que toda ansiedade seja colocada aos seus pés. Que toda aflição encontre alívio na sua presença. Que todo pensamento acelerado seja desacelerado pelo seu cuidado amoroso. Faz esta pessoa experimentar a segurança de quem sabe que está protegida por Deus. Faz com que ela compreenda que o Senhor continua sustentando cada detalhe da sua jornada. Que mesmo diante das incertezas, ela consiga permanecer firme. Que mesmo diante dos desafios, ela consiga permanecer confiante. E que sua alma encontre descanso, não porque todos os problemas desapareceram imediatamente, mas porque reconhece que o Senhor permanece no controle absoluto de todas as coisas. Espírito Santo, confirma agora, no mais profundo deste coração, que nenhuma oração feita com sinceridade foi ignorada pelo céu. Cada lágrima foi vista, cada clamor foi ouvido. Cada momento de busca foi registrado diante de Deus.
Ainda que as respostas não tenham chegado na velocidade esperada, o Senhor continua trabalhando. Ainda que os caminhos pareçam demorados, o Senhor continua conduzindo cada passo. Que esta pessoa receba agora uma convicção inabalável de que sua história não está parada. O Senhor está movendo circunstâncias, alinhando situações, preparando encontros, abrindo caminhos e realizando processos que ainda não podem ser totalmente percebidos. Que toda dúvida sobre o cuidado de Deus seja substituída por confiança. Que toda sensação de abandono seja substituída por segurança. Que toda tristeza seja confrontada pela esperança renovada. Espírito Santo, existe um cansaço que nasce quando os dias passam. Os meses avançam e as respostas parecem caminhar em silêncio. E é justamente nesse terreno que muitas vezes a esperança começa a ser atacada. Por isso, eu peço que o Senhor visite este coração de maneira extraordinária. Que toda fadiga espiritual acumulada seja removida pela força da sua presença. Que toda sensação de estar caminhando sem progresso seja confrontada pela revelação de que Deus nunca abandonou o controle da história. Onde existe desânimo, derrama renovação. Onde existe abatimento, derrama vigor. Onde existe incerteza, derrama convicção. Que esta pessoa perceba que o Senhor não perdeu nenhum detalhe da sua trajetória. Nenhuma lágrima passou despercebida. Nenhuma oração ficou esquecida. Nenhum clamor desapareceu no vazio. O céu continua atento. O Senhor continua trabalhando e aquilo que hoje parece um cenário imóvel está sendo preparado para testemunhar uma manifestação da sua fidelidade. Que esta verdade entre profundamente no coração desta pessoa e destrua toda mentira que tentou convencê-la de que nada estava acontecendo. Espírito Santo, muitas vezes a dor altera a visão. O sofrimento distorce a interpretação dos acontecimentos. As dificuldades criam lentes que fazem tudo parecer mais pesado, mais difícil e mais distante. Mas eu oro para que o Senhor remova toda percepção contaminada pelo medo. Mostra que existem livramentos que ela nem sequer percebeu. Revela que existem portas que permaneceram fechadas porque o Senhor estava protegendo sua vida. Ensina que nem toda demora representa rejeição e que nem todo silêncio representa ausência. Existem processos que só podem ser compreendidos depois que Deus conclui sua obra. Por isso, fortalece esta alma para permanecer firme enquanto a construção invisível continua acontecendo. Que ela não se desespere diante daquilo que ainda não entende. Que não abandone a fé por causa daquilo que ainda não viu. Que não permita que a ansiedade determine suas decisões. Em vez disso, estabelece uma confiança madura, profunda e inabalável. Que ela aprenda a caminhar pela certeza da presença de Deus e não apenas pelos sinais visíveis. E que essa nova visão transforme completamente sua forma de enfrentar cada desafio. Espírito Santo, que toda memória usada para alimentar o medo perca sua autoridade. Que toda cicatriz emocional seja alcançada pela cura que procede da sua presença. Que esta pessoa não continue definindo seu futuro pelos acontecimentos do passado. Que ela não permita que antigas derrotas ditem os limites das próximas conquistas. O Deus que agiu ontem continua sendo poderoso hoje. O Deus que sustentou em tempos difíceis continua sustentando agora. O Deus que abriu caminhos impossíveis continua capaz de realizar milagres. Por isso quebra toda resistência à esperança. Quebra toda dificuldade de confiar novamente. Quebra toda expectativa negativa que tenta dominar os pensamentos. E faz nascer dentro desta alma uma disposição renovada para acreditar que os melhores capítulos ainda estão sendo escritos pelas mãos do Senhor. Espírito Santo, alinha cada área desta vida com os propósitos estabelecidos por Deus desde antes da fundação do mundo. Porque existem momentos em que a dor faz a pessoa caminhar em círculos, presa a preocupações que roubam sua capacidade de discernir a direção correta.
Mas hoje eu oro para que o Senhor traga alinhamento espiritual. Organiza os pensamentos, organiza as emoções, organiza as decisões, organiza os caminhos. Que toda confusão seja substituída por clareza. Que toda indecisão seja substituída por direção. Que toda dispersão seja substituída por foco. Mostra exatamente aquilo que precisa permanecer e aquilo que precisa ser deixado para trás. Que esta pessoa tenha sensibilidade para reconhecer a voz de Deus acima de todas as outras vozes. Que ela consiga discernir o tempo certo de avançar, o tempo certo de esperar e o tempo certo de confiar. Espírito Santo, fortifica as áreas mais vulneráveis desta vida contra todo ataque de desânimo e desistência. Porque existe uma batalha invisível acontecendo sempre que uma pessoa decide permanecer firme na fé. O inimigo tenta enfraquecer a perseverança, enfraquecer a esperança e enfraquecer a confiança. Mas eu declaro que esta estratégia não prosperará. Levanta agora uma muralha espiritual ao redor deste coração. Reveste esta pessoa com coragem para continuar avançando, mesmo quando os resultados ainda não apareceram. Dá forças para continuar orando quando as circunstâncias parecem contrárias. Dá forças para continuar acreditando quando a lógica humana sugere desistência. Que nenhuma notícia negativa destrua sua confiança. Que nenhuma oposição interrompa sua caminhada. Que nenhuma dificuldade tenha poder para afastá-la da presença de Deus. Pelo contrário, que cada desafio se transforme em uma oportunidade para testemunhar a fidelidade do Senhor de maneira ainda mais profunda. E que sua fé saia desta batalha mais forte do que entrou. Espírito Santo manifesta uma certeza sobrenatural dentro desta alma de que o tempo de Deus continua perfeito. Mesmo quando o relógio humano gera ansiedade, mesmo quando as circunstâncias criam pressão, mesmo quando tudo parece atrasado aos olhos naturais, o Senhor permanece soberano, o Senhor permanece trabalhando, o Senhor permanece conduzindo cada detalhe com sabedoria absoluta. Por isso eu peço que esta pessoa receba agora uma paz que não dependa de explicações completas. Uma confiança que não dependa de garantias humanas. Uma esperança que não dependa das condições externas. Que ela compreenda que o deserto não é o destino final. O deserto é apenas uma etapa da jornada. Que essa convicção se torne mais forte do que qualquer preocupação. Que essa verdade se torne mais poderosa do que qualquer medo. E que a partir deste momento exista dentro deste coração uma expectativa renovada, porque Deus não ignorou sua oração, Deus não abandonou sua história e Deus continua realizando sua obra perfeita, mesmo quando os olhos ainda não conseguem enxergar o resultado completo. Espírito Santo, atravessa agora cada barreira invisível que tentou impedir esta pessoa de perceber a proximidade de Deus durante os dias mais difíceis da sua caminhada. Porque existem momentos em que a batalha se torna tão intensa que o coração começa a interpretar o silêncio como distância, a espera como abandono e a dificuldade como rejeição. Mas neste instante, eu peço que o Senhor destrua completamente essas interpretações equivocadas. Que esta alma compreenda que o Pai nunca se afastou. Mesmo nas noites mais escuras, sua mão continuou sustentando. Mesmo nos dias de maior confusão, sua presença continuou cercando cada passo. Que toda sensação de solidão espiritual seja removida agora. Que todo sentimento de esquecimento seja lançado por terra. Que esta pessoa consiga recordar os inúmeros momentos em que Deus a protegeu sem que ela percebesse. Quantas portas perigosas foram fechadas, quantos livramentos silenciosos aconteceram, quantas armadilhas foram evitadas pela intervenção divina. Que uma consciência profunda do cuidado de Deus inunde seu coração neste momento. E que a certeza da presença do Senhor se torne tão forte que nenhuma circunstância futura consiga enfraquecê-la.
Espírito Santo, retira toda a palavra negativa que foi plantada nesta vida ao longo dos anos e que ainda tenta produzir frutos de medo, insegurança e limitação. Porque muitas vezes, uma única palavra recebida em um momento de fragilidade permanece ecoando na mente durante muito tempo. Palavras que disseram que não haveria saída. Palavras que afirmaram que os sonhos eram impossíveis. Palavras que anunciaram fracasso antes mesmo da batalha começar. Mas hoje eu peço que o Senhor arranque essas raízes profundas. Que toda sentença contrária ao propósito de Deus perca sua influência. Que toda crença construída sobre rejeição seja destruída. Que toda marca emocional produzida por críticas, desprezo ou humilhações seja alcançada pela sua cura. Faz esta pessoa ouvir com clareza aquilo que o céu está declarando sobre sua vida. Mostra que sua identidade não foi definida pelos seus erros, nem pelas opiniões humanas, nem pelas circunstâncias difíceis. Sua identidade está nas mãos de Deus. Seu valor está estabelecido pelo Criador. Seu futuro está protegido pelos propósitos divinos. E nenhuma palavra lançada contra ela terá força suficiente para cancelar aquilo que o Senhor determinou. Espírito Santo, continua sendo o Deus que abre mares, derruba muralhas e cria caminhos onde ninguém consegue enxergar passagem. Por isso eu oro para que toda limitação mental seja quebrada, que esta alma volte a sonhar debaixo da direção de Deus, que volte a acreditar em restauração, que volte a acreditar em cura, que volte a acreditar em portas abertas, que volte a acreditar que o Senhor continua escrevendo histórias extraordinárias. Remove toda mentalidade de derrota, remove toda expectativa de fracasso, remove toda conformação com uma realidade inferior àquela que Deus preparou. E faz nascer uma confiança renovada na capacidade ilimitada do Senhor para transformar cenários, restaurar vidas e cumprir promessas. Espírito Santo, purifica profundamente os pensamentos, as intenções e as emoções desta pessoa. Porque o deserto não serve apenas para revelar necessidades, ele também revela áreas que precisam ser transformadas. E muitas vezes o Senhor utiliza os processos para remover aquilo que impediria o crescimento espiritual futuro. Por isso, eu peço que toda raiz de amargura seja removida. Que toda mágoa escondida seja tratada, que toda revolta silenciosa encontre cura na sua presença, que todo ressentimento seja substituído por libertação, que este coração não carregue pesos que Deus nunca pediu para carregar, que não permaneça preso a acontecimentos que o Senhor deseja restaurar. Lava esta alma com sua presença, renova sua mente com sua verdade. Fortalece seu interior com sua paz e faz com que cada processo vivido até aqui produza maturidade, discernimento e aproximação ainda maior de Deus. Espírito Santo, estende sua poderosa mão sobre todas as áreas desta vida que parecem estagnadas neste momento, sobre aquilo que não avança, sobre aquilo que parece travado, sobre aquilo que gera preocupação constante. O Senhor conhece cada detalhe, conhece as necessidades financeiras, conhece as preocupações familiares, conhece os desafios emocionais, conhece os sonhos que ainda aguardam cumprimento. Por isso, eu oro para que sua intervenção alcance cada uma dessas áreas, que aquilo que precisa ser destravado seja destravado, que aquilo que precisa ser restaurado seja restaurado. Que aquilo que precisa ser fortalecido, seja fortalecido. Que nenhuma limitação humana impeça a ação divina. E que esta pessoa comece a testemunhar pequenos sinais da fidelidade de Deus, surgindo ao longo da caminhada, fortalecendo sua confiança e renovando sua esperança para continuar avançando. Espírito Santo, ainda que existam perguntas sem resposta, ainda que existam caminhos que ainda não foram revelados, ainda que existam processos em andamento,
o Senhor permanece governando cada detalhe. Que esta verdade se torne uma âncora para os dias difíceis. Que ela sustente esta pessoa quando surgirem novas pressões. Que ela fortaleça sua fé quando os ventos contrários aumentarem. E que sua alma permaneça firme, sabendo que o Deus que iniciou a obra também é poderoso para concluí-la. Que a paz substitua a ansiedade. Que a esperança substitua o medo. Espírito Santo, revela agora aquilo que os olhos naturais não conseguem perceber e que o coração cansado muitas vezes deixa de enxergar. Porque existe uma diferença entre estar parado e estar sendo preparado. Muitas pessoas acreditam que nada está acontecendo simplesmente porque não veem movimento diante delas. No entanto, o Senhor trabalha em dimensões que ultrapassam a compreensão humana. Enquanto esta pessoa imaginava que tudo estava estagnado, o Senhor estava alinhando circunstâncias, removendo obstáculos invisíveis, protegendo caminhos futuros e fortalecendo estruturas interiores que serão necessárias para sustentar as bênçãos que estão por vir. Por isso, eu peço que toda a sensação de inutilidade deste processo seja quebrada agora, que toda impressão de tempo perdido desapareça, que esta alma compreenda que nenhum dia vivido na presença de Deus é desperdiçado. Nenhuma lágrima derramada em oração é em vão. Nenhuma espera conduzida pelo Senhor é vazia de propósito. Faz nascer uma nova percepção espiritual. Mostra que até mesmo os períodos mais difíceis estão sendo usados para produzir crescimento, sabedoria, maturidade e dependência de Deus. E que ao olhar para trás futuramente, esta pessoa reconheça que o Senhor estava agindo em cada detalhe, mesmo quando ela acreditava que estava caminhando sozinha. Espírito Santo, fortalece as estruturas internas desta vida para que ela não seja governada pelas oscilações das circunstâncias. Porque existem dias em que tudo parece favorável e a fé cresce naturalmente. Mas também existem dias em que os ventos contrários aumentam. As notícias preocupam e os desafios tentam enfraquecer a confiança. É nesses momentos que uma fé superficial não consegue permanecer firme. Por isso eu peço que o Senhor desenvolva raízes profundas neste coração. Que esta pessoa aprenda a confiar não apenas quando entende os caminhos de Deus, mas também quando não compreende os processos. Que aprenda a permanecer fiel mesmo quando as respostas ainda não chegaram. Que aprenda a descansar mesmo quando o cenário continua exigindo paciência. Remove toda dependência excessiva dos sinais externos. Faz com que a segurança desta alma esteja fundamentada na sua presença e não nas circunstâncias passageiras. Que ela descubra a força que nasce da comunhão diária com Deus. Que encontre estabilidade espiritual em meio às mudanças da vida. E que nenhum vento de preocupação seja forte o suficiente para arrancar aquilo que o Senhor está construindo em seu interior. Espírito Santo, quebra agora toda corrente invisível de comparação que tem roubado a paz desta pessoa, porque muitas vezes o sofrimento aumenta quando alguém passa a medir sua caminhada pela trajetória dos outros. Surge a impressão de que todos avançam enquanto ela permanece esperando, que todos recebem respostas enquanto ela continua orando, que todos celebram conquistas enquanto ela ainda enfrenta batalhas. Mas hoje eu peço que o Senhor destrua essa armadilha emocional. Ensina esta alma a compreender que cada história possui um propósito único diante de Deus, que cada processo possui um tempo específico, que cada preparação possui uma profundidade diferente. Livra esta pessoa da ansiedade produzida pelas comparações. Livra-a da frustração causada pelas expectativas humanas. Livra-a da pressão de tentar viver o chamado de outra pessoa.
e faz com que ela encontre contentamento, paz e confiança no caminho que o Senhor está conduzindo para a sua própria vida. Que ela compreenda que Deus não esqueceu sua história, que seu tempo continua sendo precioso diante do céu e que aquilo que o Senhor preparou para ela não poderá ser roubado nem substituído. Espírito Santo, restaura as áreas emocionais que foram enfraquecidas pelas sucessivas batalhas enfrentadas ao longo dos últimos anos, porque existem feridas que não aparecem no corpo, mas permanecem escondidas na alma. Existem desgastes silenciosos que ninguém percebe. Existem decepções que foram acumuladas sem tratamento. Existem dores que a pessoa aprendeu a esconder atrás de um sorriso. Mas o Senhor conhece cada uma delas, conhece cada memória difícil, conhece cada noite de preocupação, conhece cada momento em que as forças pareceram insuficientes. Por isso, eu peço que sua cura alcance profundamente este coração, que toda dor antiga perca seu domínio, que toda lembrança traumática seja visitada pela sua paz. Que toda tristeza persistente seja substituída pela esperança. Que todo vazio emocional seja preenchido pela sua presença. E que esta pessoa experimente uma restauração tão profunda que sua capacidade de sonhar, confiar e amar seja renovada de maneira sobrenatural. Espírito Santo, porque muitas vezes o coração limita aquilo que espera receber por causa das experiências passadas. A pessoa passa a acreditar apenas em soluções pequenas, em respostas reduzidas, em mudanças discretas. Mas o Senhor continua sendo capaz de fazer infinitamente mais do que aquilo que conseguimos pedir ou imaginar. Por isso eu oro para que toda limitação da expectativa seja removida, que esta alma volte a acreditar em milagres, que volte a acreditar em restaurações improváveis, que volte a acreditar em recomeços extraordinários, que volte a acreditar na capacidade de Deus de transformar cenários inteiros. E quando as respostas começarem a surgir, que ela reconheça claramente que foi a mão do Senhor que operou. Que cada vitória fortaleça sua fé, que cada testemunho aumente sua confiança e que cada manifestação da graça de Deus produza ainda mais gratidão e aproximação da sua presença. Espírito Santo, o deserto é apenas uma passagem. É um lugar de aperfeiçoamento, fortalecimento e preparação, mas não é o ponto final da história. Por isso, eu peço que esta pessoa receba agora uma esperança renovada, que ela olhe para frente com confiança, que ela caminhe sem medo do futuro, que ela permaneça firme mesmo diante das incertezas temporárias, que sua fé não dependa das mudanças imediatas, mas da fidelidade eterna de Deus. E que a cada novo amanhecer exista dentro dela uma convicção crescente. O Espírito Santo já entrou no deserto, o céu já ouviu sua oração, Deus continua trabalhando em seu favor e os próximos capítulos da sua história carregarão marcas visíveis da intervenção divina. Espírito Santo, eu creio que este não é apenas mais um momento de busca. Existe algo sendo estabelecido no mundo espiritual. Existe uma renovação começando a acontecer nas profundezas da alma. Por isso eu peço que o Senhor visite cada área desta vida com sua presença transformadora. Que toda sensação de rotina espiritual seja quebrada. Que toda frieza adquirida pelas lutas seja removida. Que todo hábito de apenas sobreviver aos problemas seja substituído por uma expectativa viva da ação de Deus. Faz esta pessoa perceber que sua história continua sendo escrita pelas mãos do Pai, que ela não está abandonada à própria sorte, que não está caminhando sem direção, que não está lutando sem propósito. O Senhor continua presente, continua guiando, continua protegendo, continua preparando aquilo que ainda não foi revelado e que essa consciência produza um novo entusiasmo espiritual, uma nova paixão pela presença de Deus e uma nova disposição para confiar mesmo diante dos cenários mais desafiadores.
Espírito Santo, revigora completamente as forças que foram consumidas pelas batalhas prolongadas. Porque existe um desgaste que não aparece externamente, mas que pesa profundamente no interior. É o desgaste de quem lutou muito tempo, de quem carregou responsabilidades pesadas, de quem enfrentou situações que ninguém mais compreendeu completamente, de quem permaneceu firme quando tudo parecia desmoronar ao redor. E hoje eu peço que o Senhor derrame um renovo sobrenatural sobre esta vida, que o cansaço emocional seja substituído por vigor, que o esgotamento mental seja substituído por clareza, que a exaustão espiritual seja substituída por força renovada. Faz esta pessoa experimentar aquilo que só pode vir da sua presença, uma energia que não depende das circunstâncias, uma coragem que não depende das garantias humanas, uma perseverança que não depende das facilidades do caminho, que ela se levante interiormente fortalecida, que recupere a capacidade de acreditar, que recupere a disposição para continuar caminhando. E que descubra que a fonte do seu sustento nunca esteve nas suas próprias forças, mas sempre esteve na presença poderosa do Senhor. Espírito Santo, desbloqueia os caminhos que precisam avançar segundo a perfeita vontade de Deus. Existem situações que parecem travadas, existem portas que permanecem fechadas, existem respostas que parecem demoradas demais aos olhos humanos. Mas eu oro para que toda interferência contrária aos propósitos divinos seja removida. Que aquilo que precisa avançar, avance. Que aquilo que precisa florescer, floresça. Que aquilo que precisa ser restaurado, seja restaurado. E ao mesmo tempo, que esta pessoa tenha sabedoria para compreender que nem todo atraso representa oposição. Muitas vezes, o Senhor está preparando estruturas mais fortes antes de liberar novas etapas. Por isso, eu peço discernimento, que ela saiba diferenciar o tempo de esperar do tempo de agir. Que saiba reconhecer a direção de Deus acima das emoções momentâneas. E que sua confiança permaneça firme independentemente da velocidade dos acontecimentos. Porque quando o Senhor abre uma porta, ninguém consegue fechar. E quando o Senhor determina um caminho, nenhuma resistência é capaz de impedir seu cumprimento. Espírito Santo, apaga agora toda a influência de pessimismo, incredulidade e derrota que tentou se instalar nesta mente ao longo do processo. Porque as batalhas constantes podem produzir pensamentos perigosos. Aos poucos, a pessoa começa a acreditar que nada mudará, que as promessas não se cumprirão, que os sonhos ficaram para trás. Mas hoje eu peço que toda essa atmosfera seja quebrada, que a mente desta pessoa seja inundada pelas verdades de Deus, que ela volte a lembrar dos milagres já recebidos, que volte a recordar os livramentos já experimentados. Que volte a reconhecer quantas vezes o Senhor abriu caminhos impossíveis no passado e que essas lembranças fortaleçam sua fé para o presente. Remove toda expectativa negativa, remove toda visão derrotista, remove toda interpretação baseada apenas nas limitações humanas e faz nascer uma perspectiva alinhada com o poder ilimitado do Deus que continua operando maravilhas. Espírito Santo, existem sonhos que sofreram rachaduras, existem emoções que foram abaladas, existem relacionamentos que passaram por tensões difíceis, existem projetos que pareceram perder sua direção, mas o Senhor é especialista em restaurar aquilo que parecia impossível de reconstruir. Por isso, eu peço que sua mão alcance agora os lugares mais sensíveis desta história. Que o que foi enfraquecido seja fortalecido, que o que foi abalado seja estabilizado, que o que foi ferido seja curado, que o que foi perdido seja restaurado conforme sua perfeita vontade. E que esta pessoa descubra que Deus não trabalha apenas criando coisas novas. Ele também trabalha restaurando aquilo que parecia definitivamente comprometido.
Que a esperança volte a ocupar espaços que a tristeza tentou dominar. Que a confiança volte a ocupar espaços que o medo tentou controlar. E que a paz volte a governar áreas onde havia apenas preocupação constante. Espírito Santo, consagra os próximos passos desta jornada e estabelece sobre esta vida uma proteção especial para tudo aquilo que ainda está por vir. Que nenhuma decisão seja tomada sem direção divina. Que nenhuma oportunidade seja abraçada sem discernimento espiritual. Que nenhum caminho seja seguido sem a confirmação da sua paz. Guarda esta pessoa contra armadilhas invisíveis. Guarda seu coração contra enganos. Guarda sua mente contra confusões. Guarda seus sonhos contra ataques de desânimo. Enquanto ela continua caminhando pelo processo, fortalece sua confiança de que Deus está conduzindo cada detalhe. Que ela não tema o futuro. Que não se intimide diante das incertezas. Que não permita que a ansiedade roube sua alegria. Espírito Santo, ilumina agora os lugares escuros desta caminhada, onde a dúvida tentou se esconder e criar raízes profundas. Porque existem batalhas que não acontecem apenas ao redor da pessoa, mas dentro dela. Existem perguntas silenciosas que nunca foram verbalizadas. Existem questionamentos que surgem durante a madrugada, quando ninguém está por perto e o coração fica sozinho diante das próprias inquietações. E é justamente nesses momentos que o inimigo tenta plantar incertezas sobre o amor de Deus, sobre as promessas divinas e sobre o futuro. Mas hoje eu peço que a sua luz invada cada um desses espaços, que toda sombra de confusão seja dissipada, que toda mentira seja confrontada pela verdade do céu. Que esta pessoa volte a enxergar com clareza aquilo que as emoções feridas tentaram esconder. Mostra que Deus continua fiel. Mostra que o Senhor continua presente. Mostra que os processos atuais não anulam as promessas futuras e que nenhuma dificuldade temporária possui autoridade para cancelar aquilo que foi determinado pelo Pai. Que a luz da sua presença seja tão intensa que até mesmo as áreas mais fragilizadas desta alma sejam fortalecidas pela certeza do cuidado divino. Espírito Santo, impulsiona esta vida para além dos limites criados pelo medo e pelas experiências negativas do passado. Porque muitas vezes o maior obstáculo não está diante da pessoa, mas dentro dela. São lembranças que geram insegurança. São fracassos antigos que tentam definir novas decisões. São decepções que produzem receio de tentar novamente. Mas hoje eu oro para que toda prisão emocional construída por acontecimentos passados seja destruída pela força da sua presença. Que esta pessoa não viva olhando constantemente para aquilo que deu errado. Que não permita que antigas dores roubem oportunidades futuras. Que não transforme experiências difíceis em sentenças permanentes. Pelo contrário, que cada cicatriz se torne um testemunho da fidelidade de Deus. Que cada batalha vencida fortaleça sua coragem. Que cada livramento recebido aumente sua confiança. E que o Senhor a conduza para uma nova estação de crescimento espiritual, emocional e pessoal, onde ela caminhe com mais maturidade, mais discernimento e mais confiança na direção divina. Espírito Santo, reacende os sonhos que foram colocados de lado por causa do cansaço, das frustrações e das longas esperas. Existem pessoas que não desistiram oficialmente dos seus sonhos, mas deixaram de acreditar neles. Continuaram caminhando, continuaram vivendo, continuaram orando, porém sem a mesma expectativa de antes. E hoje eu peço que o Senhor toque exatamente nessas áreas adormecidas. Que os projetos alinhados à vontade de Deus voltem a pulsar dentro deste coração. Que os propósitos enfraquecidos recebam um novo vigor. Que os planos inspirados pelo céu sejam fortalecidos novamente. Remove toda resignação à derrota. Remove toda acomodação ao sofrimento. Remove toda a crença de que o melhor já passou.
Porque o Deus que começou uma boa obra continua trabalhando. O Deus que fez promessas continua fiel para cumpri-las. O Deus que abriu portas no passado continua capaz de abrir portas no presente. E que esta pessoa volte a caminhar olhando para frente, cheia de esperança, expectativa e confiança naquilo que o Senhor ainda fará. Espírito Santo, reordena completamente tudo aquilo que as lutas tentaram desorganizar dentro desta vida. Reordena pensamentos confusos, reordena emoções desgastadas, reordena prioridades que se perderam durante os períodos difíceis, reordena áreas que ficaram sobrecarregadas pela preocupação constante. Porque muitas vezes o peso da batalha não destrói imediatamente uma pessoa. Ele apenas cria desordem, dispersão e desgaste progressivo. Mas hoje eu peço que sua sabedoria coloque tudo novamente no lugar correto, que esta pessoa recupere a capacidade de discernir o que realmente importa, que encontre equilíbrio em meio às responsabilidades, que consiga distinguir aquilo que deve entregar completamente nas mãos de Deus, daquilo que precisa administrar com diligência, e que uma nova ordem espiritual se estabeleça dentro dela, uma ordem que produza paz, uma ordem que produza clareza, uma ordem que produza estabilidade, uma ordem que permita que ela avance com confiança e segurança, sem carregar pesos desnecessários. Espírito Santo, amplifica a sensibilidade espiritual desta pessoa para reconhecer os sinais do cuidado de Deus durante sua jornada. Porque muitas vezes o Senhor está agindo, mas a preocupação excessiva impede que a pessoa perceba. O Senhor está respondendo, mas a ansiedade faz com que ela enxergue apenas aquilo que ainda falta. O Senhor está protegendo, mas o medo direciona toda a atenção para os riscos. Por isso, eu peço que seus olhos espirituais sejam ampliados, que ela reconheça os pequenos milagres diários, que perceba os livramentos silenciosos, que identifique as portas abertas, que valorize as respostas que já recebeu, que enxergue a fidelidade de Deus nos detalhes da caminhada. E quanto mais perceber a atuação divina, mais forte se tornará sua fé. Quanto mais reconhecer o cuidado do Senhor, mais firme permanecerá sua esperança. E quanto mais contemplar a bondade de Deus, mais confiança terá para continuar avançando rumo aos propósitos preparados para a sua vida. Espírito Santo, sela profundamente dentro deste coração uma certeza que nenhuma circunstância conseguirá remover. Deus continua escrevendo sua história. Os capítulos difíceis não são o livro inteiro. As batalhas atuais não representam o destino final. Os desertos não possuem a última palavra. O Senhor continua governando cada detalhe com sabedoria perfeita. Continua transformando dores em aprendizado, lágrimas em fortalecimento e processos em preparação. Por isso, eu peço que esta pessoa termine este momento de oração mais forte do que começou, mais confiante do que estava, mais esperançosa do que entrou. Espírito Santo, existem pressões espirituais que tentam enfraquecer a perseverança, desgastar a esperança e roubar a confiança que Deus plantou no coração. Aos poucos, pensamentos de desistência tentam surgir. Aos poucos, o peso das circunstâncias tenta parecer maior do que as promessas. Aos poucos, a alma começa a acreditar que permanecer firme já não vale a pena. Mas neste momento, eu peço que toda a fortaleza construída contra a fé desta pessoa seja quebrada pela autoridade do Senhor. Que toda influência de derrota seja removida. Que toda palavra contrária aos propósitos de Deus perca sua força. Que toda atmosfera de desânimo seja substituída por coragem sobrenatural. Espírito Santo, concluí nesta vida tudo aquilo que o Senhor começou a construir durante esta temporada de deserto, espera e transformação, porque a tua obra não é incompleta. O Senhor não abandona processos pela metade. O Senhor não inicia caminhos para deixá-los sem direção.
Por isso eu peço que cada aprendizado recebido produza frutos permanentes, que cada batalha enfrentada gere fortalecimento duradouro, que cada lágrima derramada seja transformada em testemunho, que cada momento de perseverança seja recompensado com crescimento espiritual. Faz esta pessoa compreender que nenhuma etapa da caminhada foi em vão. Mesmo aquilo que parecia incompreensível possuía propósito. Mesmo aquilo que parecia atraso possuía direção. Mesmo aquilo que parecia perda estava sendo usado pelo Senhor para construir algo maior. E que ao olhar para trás, ela consiga enxergar claramente as marcas da tua fidelidade em todos os detalhes da sua história. Espírito Santo, sela profundamente no coração desta pessoa todas as verdades que foram liberadas durante esta oração. Que nenhuma distração roube esta palavra. Que nenhuma dúvida apague esta convicção. Que nenhum medo enfraqueça aquilo que o Senhor está fortalecendo neste momento. Guarda cada semente espiritual lançada nesta alma. Guarda cada renovação recebida. Guarda cada decisão de permanecer firme. Que esta pessoa continue caminhando sustentada pela certeza de que Deus está presente. Que continue avançando fortalecida pela confiança no cuidado divino. Que continue perseverando mesmo diante dos desafios, sabendo que o Senhor permanece trabalhando em seu favor. E que toda vez que o desânimo tentar retornar, ela se lembre que o céu ouviu seu clamor e que o Espírito Santo já entrou no seu deserto para transformar aquilo que parecia impossível. Espírito Santo, estabelece uma muralha de proteção ao redor desta vida, da sua mente, do seu coração, da sua família e dos caminhos que ainda serão percorridos. Que toda influência maligna seja afastada, que toda armadilha invisível seja desfeita, que toda estratégia destinada a enfraquecer sua fé seja frustrada. Guarda seus pensamentos, guarda suas emoções, guarda suas decisões, guarda seus sonhos, que ela caminhe em segurança debaixo da tua direção. Que encontre discernimento diante das escolhas importantes, que encontre sabedoria diante dos desafios inesperados, e que a tua presença seja percebida diariamente, conduzindo cada passo com amor, poder e fidelidade. Espírito Santo, derrama sobre esta vida uma abundância de paz que ultrapasse toda lógica humana. Uma paz que permaneça mesmo quando nem todas as respostas estiverem visíveis. Uma paz que permaneça mesmo quando ainda existirem processos em andamento. Uma paz que permaneça mesmo quando o futuro parecer incerto aos olhos naturais. Porque a verdadeira segurança não está na ausência de problemas, mas na certeza da presença de Deus. Por isso, eu peço que esta alma seja envolvida agora por essa tranquilidade sobrenatural. Que todo peso seja entregue ao Senhor, que toda ansiedade seja colocada diante do altar, que toda preocupação encontre descanso na soberania divina, e que a confiança no cuidado de Deus cresça mais forte a cada novo dia. Espírito Santo, manifesta nos próximos dias sinais da tua fidelidade que fortaleçam ainda mais a fé desta pessoa. Não para satisfazer curiosidades humanas, mas para confirmar ao seu coração que o Senhor continua agindo. Que portas corretas sejam abertas, que direções sejam reveladas, que respostas cheguem no tempo determinado por Deus, que livramentos sejam percebidos, que provisões sejam experimentadas, que restaurações aconteçam segundo a tua perfeita vontade, e que cada manifestação da tua graça produza mais gratidão, mais humildade e mais proximidade com a tua presença. Que esta pessoa jamais esqueça que o Senhor esteve ao seu lado durante todo o processo e continuará presente em cada nova etapa da caminhada. Espírito Santo, finalizando esta oração, eu entrego completamente esta vida diante do teu altar, confiando que o Senhor ouviu cada palavra pronunciada com fé e sinceridade.
Entrego as preocupações, os medos, as incertezas, os sonhos, os projetos, as necessidades e todas as áreas que necessitam da tua intervenção. Que a tua vontade prevaleça acima de qualquer expectativa humana. Que os teus propósitos sejam cumpridos. Que a tua presença permaneça constante. Que a tua direção seja seguida com fidelidade. Fortalece esta pessoa para continuar caminhando sem desistir, sem retroceder e sem permitir que as circunstâncias apaguem a esperança que o Senhor renovou hoje. Que a paz de Deus governe seu coração, que a sabedoria de Deus conduza suas decisões e que a fidelidade de Deus seja vista em cada capítulo da sua história. Em nome do Senhor Jesus Cristo, agradeço esta oportunidade. Amém. Neste momento, algo já começou a mudar dentro de você. Talvez os seus olhos ainda não consigam enxergar todas as respostas, mas sua alma já recebeu fortalecimento. O peso não é mais o mesmo. A esperança foi renovada. A fé foi reacendida. O Espírito Santo visitou áreas que estavam cansadas, fortaleceu regiões que estavam enfraquecidas e lembrou ao seu coração que Deus nunca ignorou sua oração. Continue caminhando com confiança, porque aquilo que o Senhor começou a fazer hoje continuará produzindo frutos nos próximos dias. Meu amigo e minha amiga, se esta oração falou ao seu coração, deixe o seu like para que mais pessoas também sejam alcançadas por esta mensagem de fé. Inscreva-se no canal, ative todas as notificações e escreva nos comentários o seu pedido de oração. Estaremos unidos em fé, apresentando cada necessidade diante de Deus. Que o Espírito Santo continue conduzindo sua vida, fortalecendo sua caminhada e enchendo seu coração de paz. Que o Senhor abençoe você, sua casa e sua família poderosamente. Até a próxima oração.